Pouquinho sobre psicanálise, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para falar um pouquinho sobre um curso de psicanálise e psicoterapia que está iniciando uma nova turma agora em 2024 na Escola Consciência e Movimento com a Cristiane, que sou eu. Então vamos falar um bocadinho disso, né? Esse assunto que é tão gostoso, para mim, é um assunto que traz a gente para a gente mesmo, traz a gente para aquele lugar desconfortável, mas ao mesmo tempo confortável, né? E aí eu separei algumas coisas aqui que durante esse tempo todo as pessoas me perguntam muito, né? E foi uma pergunta até dessa semana, o que eu tenho que saber para ser psicanalista? E aí eu separei algumas coisas e também estou aqui disposta a responder algumas perguntas. Sei que aqui tem psicólogo, tem psicanalista já formado, tem pessoas que querem aprender um pouco mais, então vamos trocar, tá? Não sou a dona da verdade, esse é o meu lema em tudo que eu faço. Não estou aqui para colocar verdades, e sim para dividir e ver aonde que a gente pode melhorar a nossa trajetória, né? A nossa jornada. Vamos começar assim, o que é a psicanálise? Da onde vem essa coisa que nos auxilia tanto e às vezes nos deixa assim tão intrigado, né? Por que que isso ao mesmo tempo que nos dá um autoconhecimento, também nos tira da zona de conforto? E por que que isso é bom ou não? Então, primeiro, para falar de psicanálise, a gente tem que lembrar e falar sempre de Freud. Quem é esse cara, né? Freud, a gente chama ele de pai da psicanálise, porque foi quem trouxe, quem codificou tudo isso pra gente e estudou muito para chegar aí. Quem foi ele? Um médico neurologista. Isso que deu cabedal para ele, para poder trazer para gente alguns aspectos que ninguém sabia, como, por exemplo, a divisão do cérebro. Então a gente sabe aí que a gente tem o consciente, o inconsciente e o pré-consciente. O que é isso, né? Como disse uma paciente minha, de comer não é, mas não é algo que é palpável, assim como o amor, assim como o oxigênio. A gente sabe que existe. A gente sabe que a gente não vive sem isso. A gente precisa disso para sobreviver. O inconsciente, consciente e o pré-consciente do mesmo jeito. E aí Freud, ele descobre que existe uma subdivisão. Essa do consciente, inconsciente e pré-consciente é a primeira divisão que ele faz. E aí tem a segunda, que talvez seja a mais importante. Por quê? Porque existe o id, o ego e o superego. E aí é que a gente começa a complicar um pouquinho o andamento aí das nossas explicações, né? Claro, gente, que eu tô falando assim muito en passant. Isso a gente tem aula que a gente aprofunda, que a gente vai buscar realmente mais cientificamente, né? Porque a psicanálise, ela é uma ciência, sim, desde que ela foi criada. As pessoas falam assim, é uma pseudociência, não é necessariamente algo que dá para se comprovar. Não, dá sim. O cara estudou muito tempo, né? Freud, ele conseguiu fazer um estudo muito aprofundado disso e até hoje isso não mudou. Que o nosso cérebro, ele é dividido dessa maneira, isso não mudou. Por mais estudos que tem até hoje e por mais que a gente ainda faça muitas alterações nos estudos de Freud. Por quê? O que traz o inconsciente? Vamos, a grosso modo, colocar da seguinte maneira. O inconsciente, ele é a nossa caixinha de arquivo morto, né? Para quem é mais velho aqui, lembra que antigamente tinha muito papel e a gente era obrigado a ter uma salinha de arquivo morto. Então, tudo aquilo que você não usava mais, você guardava naquela sala. Não necessariamente um dia você ia ver, mas você sabia que estava lá. Assim é o nosso inconsciente.
Ele guarda tudo, desde o nosso nascimento, tá tudo guardado lá, né? Reza a lenda aí que até antes, não sei, mas esse arquivo, ele fica ali e vira e mexe, ele é acessado. Ele é colocado de uma maneira para a gente poder identificar as nossas vontades. Peraí, que eu não sei se sou eu que estou fazendo barulho aqui. Só pra gente ficar com a escuta mais... Não sou eu? Então, peraí, deixa eu ver, gente. É que eu tô com duas telas aqui. Só deixa eu bloquear aqui as pessoas pra gente ficar com um som mais limpo. Pronto. Vamos voltar lá. O nosso ID. O que é o nosso ID e aonde ele está localizado? O ID, ele é um subtítulo, vamos dizer assim, né? Ele é uma caixinha dentro do nosso inconsciente. Então, a gente tem a sala de arquivo morto e lá dentro a gente tem ainda aquele pedaço que é muito importante, mas que a gente não quer ver. Sabe aquela bagunça em casa? Todo mundo tem. E aí a gente fala assim, não mexe na minha bagunça. Eu conheço minha bagunça, deixa minha bagunça aí. Esse é o nosso ID. Ele guarda coisas importantes da nossa vida, muito importantes, mas sem uma certa organização, não é bem isso. Ele guarda para que a gente possa viver, talvez, né, mais protegido. Vamos lembrar que tudo que a gente faz é para nos proteger. Tudo que o nosso inconsciente faz é nos proteger. Se não fosse o nosso inconsciente, os nossos medos, as nossas crenças, nós não teríamos tantas proteções, tantas couraças. E aí, para quem já é da área aí da saúde, da saúde mental, do psique, já está identificando na minha fala algumas coisas, né? Crenças, couraças, isso tudo são proteções que a gente precisa ter. E responsável por isso é o nosso ID. Ele que fica ali guardadinho dentro do nosso inconsciente, responsável a trancar com 7 chaves tudo isso pra gente. Ao mesmo tempo, ele guarda também os nossos desejos, todos. Aqueles que são bons e aqueles que não são tão bons assim. Por quê? Porque vamos colocar aí, talvez pelo horário, comida. Adoro fazer analogias de comida, né? Então imagina, quando você tá com muita fome, não necessariamente você vai comer aquilo que vai te fazer bem, né? Você não vai comer uma salada, você não vai comer um peixinho grelhado, enfim, alguma coisa saudável. Você tá na rua, você tá ali naquela muvuca toda, então o que você faz? Aquilo que der, você come. Você vai comer uma pizza calorosa, você vai comer um hambúrguer, alguma coisa desse jeito. O que isso significa? Eu sei o que faz bem, mas eu preciso também olhar para aquilo que eu quero. E isso vai identificando algumas coisas dentro do meu desejo. Aqui tá como Vilega. Oh, tô ruim, hein? Vilegas, é isso? Abre seu áudio, pode falar. Eu acho que acabou de sair. O som que tava atrás era do Gilson. Só Ah, que eu acho que ele acabou de sair. Ainda ah, tava ligado. então tá, eu não consegui ver. Obrigada, Thaís. É Thaís? Aqui. Isso. Então temos duas Thaís, é isso? Legal, legal. Muito obrigada. Me ajudem, gente, porque aí eu não consigo visualizar todos vocês. E aí, o ID, responsável por todo o nosso desejo, ele também pode nos bloquear, trazer algumas coisas pra gente que não são legais. Tô olhando pro lado? Espera só um pouquinho que meu mouse foi-se. Que eu queria ver todos vocês, e aí eu coloquei aqui numa tela maior para eu enxergar cada um de vocês, tá bom? Essa divisão que Freud fez é a divisão base da psicanálise.
consciente, inconsciente, pré-consciente. Inconsciente a gente subdivide com o id, que é o nosso desejo, é aonde a psicanálise realmente atua. É aqui que a gente entra profundamente. E o consciente, aonde que entra nisso? Quem é a minha subdivisão do consciente? É o meu ego. O ego é aquele que está no meu consciente. O ego da psicanálise é diferente daquele ego que a gente fala para todo mundo. Olha, estoura aí a bexiga, olha, desce um pouquinho, seu ego tá muito inflado. Não é esse que a gente está falando, tá? O ego na psicanálise, o ego identificado por Freud, é uma das coisas mais necessárias pra gente, porque fala do nosso consciente. O nosso consciente é o nosso ego, é a nossa realidade. É isso que torna a gente quem a gente é. Então, faça essa separação. Tanto que, entre outras coisas, a gente discute muito o ego, claro, faz parte dos nossos estudos, mas muita gente fala assim, vamos matar o ego. Não faça isso, nem um nem o outro. Nem o ego psicanalítico, nem o ego que vem aqui da nossa consciência, trazido por Freud, e nem o ego que vai trabalhar a sua autoestima. Nada que a gente tem é para ser matado, para ser excluído, e sim para ser entendido. Esse é o ponto principal dos psicanalistas de Freud. É o que ele tentou trazer para a gente e é o que a gente vai morrer tentando entender, né? É esse discernimento das coisas. De novo, a gente tem que entender que nada é engessado e nada é bonzinho ou malzinho. A gente tem sempre os dois lados. E o terceiro, que é o nosso superego, que a gente pode dizer que ele está ali no nosso pré-consciente. Por quê? Quem é o nosso superego? É a nossa lei ética e moral. É ele que não nos deixa matar, roubar, trair. É ele que vai colocar limites naquilo que eu quero. Ele põe limites no meu desejo, que é o id. Ele põe limites na minha realidade, que é o ego. E ele me dá um centramento. Por isso que ele tá ali e todo mundo chama ele de pré-consciente. Porque ele não tá no consciente, mas ele também não tá no inconsciente. Ele é aquele equilíbrio que a gente tem que ter para poder viver melhor, para poder entender tudo aquilo que vai acontecendo com a gente, né? Essa é a principal ferramenta da psicanálise. É aqui que a gente vai trabalhar o tempo inteiro. Dentro dessas ferramentas que Freud deixou, principalmente dentro do id, dentro daquilo que eu não vejo o tempo inteiro. Tem gente que fala que é sombra, como eu digo, né, o arquivo morto, que eu não costumo olhar. Então, eu sei que aquilo existe. Pensa na raiz quadrada da matemática. A gente já aprendeu. Todo mundo aqui já aprendeu. A gente já passou pela escola, a gente já viu isso e até hoje a gente não sabe para que serve. Brincadeira, né? Mas é isso, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta, eu não sou, não sei quem mais usa isso, mas tudo bem. Então, eu deixo isso no meu arquivo morto. Se um dia precisar, eu vou lá, dou uma olhadinha, dou uma relembrada e ok, a gente refaz isso. Desse jeito, eu mantenho o meu arquivo intacto e ele não me atrapalha. Se eu souber que ele vai me atrapalhar, aí eu mexo com ele. É aí que entra a psicanálise. É aí que entra o psicanalista. Está me atrapalhando? Está me podando de algo? Está fazendo com que eu não entre em algum lugar dentro de mim? Então a gente começa a trabalhar. E aí pegando esse gancho, trazendo um pouco para vocês aqui de algo que eu acho que é unânime para quem está fora da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, que é quais essas diferenças? É a pergunta que eu mais recebo. Qual a diferença de psicólogo, psicanalista e psiquiatra?
Vamos também pincelar isso, porque nós vamos entrar em alguns pontos que vai depender muito da escola que você tiver. Mas vamos começar pelo psiquiatra. O psiquiatra, ele é médico, ponto. Ele pode medicar. Ele estuda a mente humana? Sim, ele estuda. Ele estuda o comportamento humano? Sim, ele estuda. Ele pode ser um psicanalista? Se ele fizer o curso à parte, sim. A psicanálise, ela é um curso à parte de todos os outros. Você tem que fazer independente do seu título. Freud, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele era médico neurologista. E aí ele começou a estudar toda essa psique que ele via, época de neurose, época de muitas coisas ali, muitos experimentos, ele participou de tudo aquilo e aí ele foi identificando que tinha mais coisa do que aquilo que eles estavam vendo, como neurologista. Foi onde ele entendeu que nem tudo é palpável. Por isso, cria-se a psicanálise, porque a psicanálise, assim como o oxigênio, assim como o amor, não tem algo que realmente, eu vou comprar o caderno e o caderno, ele está aqui materialmente. Eu compro a água, eu não consigo pegar a água, mas eu consigo colocá-la no copo, então eu consigo entender que existe ela. O oxigênio não e a psique também não. Quando ele começa a estudar isso, ele começa a entender que eu não preciso ser médico. Por isso, o psiquiatra, ele vai para a medicina, ele vai estudar os 5 anos de medicina dele e ele quer desenvolver a psicanálise, ele quer trabalhar desse jeito também, então ele vai fazer um curso à parte da medicina, ok? Mas ele é o único profissional dessa área dos psi, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, ele é o único que pode receitar, prescrever um remédio. Ponto. Essa é a maior diferença do psiquiatra. O psiquiatra pode atender toda semana? Pode, mas eu não vejo ele fazendo isso, a menos que ele esteja tratando o paciente como psicanalista. Existem muitos psiquiatras que são psicanalistas. E aí são 2 atendimentos distintos. Por quê? Porque a psicanálise a gente vai semanalmente. O psiquiatra, ele está quinzenalmente, dependendo da crise, ou mensalmente no acompanhamento do remédio. Porque ele vai trabalhar com os neurotransmissores, ele vai entrar em alguns pontos médicos, então não adianta uma semana, é um prazo muito curto para ele ver um resultado, por isso que ele precisa de 30 dias. E 15 dias, se a pessoa está em crise, ela precisa a cada 15 dias regular essa medicação. Então esse é o psiquiatra, não é o que a gente faz aqui, tá bom? E o psicólogo, quem é o psicólogo? O psicólogo, ele estuda 4 anos, se eu não me engano, se não mudou nada ainda, são 4 anos, entendendo aí muita coisa, trabalhando com a mente também, mas ele trabalha no hoje, ele trabalha no consciente da pessoa. Aquilo que já emergiu, já está aqui no meu consciente e eu preciso trabalhar. Ou seja, nas minhas queixas atuais, nas minhas falhas atuais, naquilo que está me incomodando hoje. É o TCC? É o TCC, que é o cognitivo comportamental, terapia cognitiva comportamental. Mas não é só isso. Ele trabalha com outras terapias, mas sempre focado no consciente. Por isso, até a gente vê muito psicólogo fazendo aí, dando alta para os pacientes, como a gente diz, os pacientes chegam para mim, primeira coisa, paciente novo, a primeira pergunta dele é assim: quando você vai me dar alta? Mas espera, você acabou de chegar, você já quer alta? Não, mas é que o psicólogo que eu trabalhei me deu, então, muitos psicólogos, não todos, tá, gente? Não estou generalizando, mas essa é
também a base do psicólogo. Ele pode ser psicanalista também? Pode. Ele fez um curso de psicanalista. Eu tenho alguns psicólogos que fizeram um curso de psicanálise. E aí ele faz o quê? Essa união. Embora o forte dele seja sempre o consciente. Por quê? Porque ele já vem da academia assim. Mudar essa chavinha, às vezes é difícil. Não é impossível, vai depender do que ele quer, né? Dá para trabalhar com os dois? É difícil, mas dá. Existem psicólogos que trabalham das duas maneiras? Sim, existe. Dá certo? Com certeza, se existe é porque dá certo, né? Então, psicólogo, a gente trabalha muito no consciente e o inconsciente, ele vai vindo aos poucos. Para o consciente, o psicólogo vai trabalhando. E o psicanalista, o que faz ele? Como eu expliquei, Freud foi lá e nos deu o inconsciente para trabalhar. Tanto que, assim, os desconfortos da terapia a gente dá para o inconsciente, né? Aquilo que nos traz algo que incomoda, né? Eu brinco sempre assim, incomodou? Pega que é seu. A gente tem que ter essa noção. Ah, eu fiquei incomodada com o que você falou. Sério? Que legal. E aí é legal, né? O paciente vira para mim e fala assim, você é insensível. Não, eu não sou insensível. Pelo contrário, eu tenho que comemorar. Porque te tirar da sua zona de conforto é meu trabalho. O trabalho do terapeuta é esse, tirar a pessoa da zona de conforto dela. Porque se eu ficar na minha zona de conforto, tô pagando a terapia para quê? Eu tô pagando a terapia para me conhecer. Mas como que eu vou me conhecer se eu não saio desse lugar? É igual ir para academia. Não adianta eu pagar a academia e não ir. Eu não vou conseguir o resultado que eu preciso. Eu pago a academia, sento no sofá, ligo a televisão e fico lá. Isso não vai adiantar. Ir para terapia e não sair da minha zona de conforto também não vai adiantar. É isso que o psicanalista faz. Trabalha com você para te tirar da zona de conforto. Caso você faça terapia, uma dica é: quando eu sei que a minha terapia funcionou? Quando eu saio incomodado. Quando eu saio incomodado, significa que a minha terapia está literalmente em dia. Significa que eu realmente estou seguindo o meu intuito. Então vamos voltar, que eu já dei aí, né, uma voada. A psicanálise, para resumir, se fosse para resumir, porque não tem como resumir uma ciência tão grande, algo que é tão, assim, muito vasto para a gente poder estudar, mas se for para colocar uma frase, o que é ser psicanalista, o que é a psicanálise, é o estudo da raiz da minha dor. Olha que profundo, né? Então, só isso aí, ó. Aí, meninas, faça favor de fazer um post amanhã, né? Psicanálise é estudar a raiz da dor. É aonde realmente tá doendo. Vou fazer uma analogia agora para vocês que me veio aqui. Vamos colocar esses profissionais num lugar onde a gente está mais adaptado, talvez, não sei vocês, mas vamos pensar numa planta. Não tenho nem uma planta aqui do lado, né? Mas vamos lá. A planta, ela tem a terra, uma planta plantada na terra. Ela tem um vaso, a terra e a planta. De repente, ela começa a dar pragas. Ela começa a dar bichinho, ela começa a acontecer alguma coisa. Ela começa a ficar, como fala, amarela, né? Fora de época. E aí a gente manda para quem? Para o psiquiatra. É ele que vai regular esta praga. Ele vai ver qual é o remédio que pode colocar ali para que essa praga não se aproxime. Quem é o trabalho? Qual é o trabalho do psicólogo? Quem é o psicólogo nessa planta? O psicólogo é aquele que vai falar assim: olha, não tá te fazendo bem ficar na janela, tomando esse sol direto. Você é mais da sombra, então eu tiro ele de lá, a planta de lá, e ponho aqui. Quem vai dessas orientações é o psicólogo, porque é o agora. Agora tá me fazendo bem isso ou não? Não, agora não tá.
Agora você tá com muita água, então tem que tirar um pouco dessa água. Precisa tirar esse pratinho todo cheio de água daí que não tá te fazendo bem. Ou precisa colocar um pouco mais de água, que essa terra tá muito seca. Então, neste momento, está precisando disso. Olha, tem muita flor, eu preciso tirar. Por exemplo, a pimenta. Não sei se vocês sabem, mas o pé de pimenta, você tem que tirar a pimenta dele. Então, fica muito vermelho, você tem que ir lá podar, porque senão o pé vai morrer. Ela vai sugar mais do que ela precisa da terra e do caule, e aí ela morre. Esse é o psicólogo. Você tá vendo? Você precisa cortar os seus cordões umbilicais aí. Você precisa cortar algumas coisas que estão te fazendo mal. Isso é o agora. E quem é o psicanalista com essa planta? É aquele que vai pegar aquela terra e vai falar: por que que tá dando bicho? O que tem nessa terra que tá dando bicho? O que você colocou? Será que alguém jogou alguma coisa aqui que não devia? Um doce, por isso que veio a praga. Do que essa praga gosta? Essa praga gosta de algo que está nessa terra. E essa praga está fazendo mal para essa planta. E o que tem nessa terra não está fazendo bem. Porque está trazendo praga. Pode estar fazendo bem de um lado, mas não está de outro. Então vamos trocar isso? Será que é o adubo que está errado? Então, o psicanalista ele vai analisar a terra, aquilo que vai dar vida para a planta, aquilo que vai trazer a vida para a planta, aquilo que vai dar liberdade dela crescer, que vai dar a força para ela crescer. Por quê? Porque está na terra. Entendeu? Ficou legal agora para vocês poderem aí distinguir o que é psicólogo, o que é psiquiatra, o que é psicanalista? A gente pode trabalhar junto? Pode e deve, né? São equipes multidisciplinares que trabalham muito bem juntos. Já trabalhei em hospital, já trabalhei em algumas ONGs, onde tinha psicólogo, psiquiatra e eu como psicanalista. Então a gente consegue trocar. Não existe um que é mais ou menos do que o outro. Depende da área que eu estou. Se eu for falar de remédio, é claro que eu vou procurar um psiquiatra para conversar. Mas isso também não desabona eu procurar ele para entender o que está acontecendo com a terra. Eu posso falar para ele assim: olha, o que eu estou vendo nesse paciente é isso. O que que você acha? Porque estamos cuidando da mesma pessoa. Estamos olhando de uma maneira globalizada. E isso traz sempre riqueza para o meu tratamento. Não estamos aqui para competir ou para falar o fulano é melhor, o beltrano é melhor que você faça isso ou aquilo. São coisas completamente diferentes. E aí você fala assim, mas psicanalista, ele pode exercer a profissão? Existe realmente essa profissão? O MEC regulamenta? Tá, isso é uma briga, mas eu acredito que o MEC não vai conseguir regulamentar isso nunca. Por quê? Porque a psicanálise ela foi criada para leigos, entre aspas. Porque se fosse para regulamentar, não seria nem o psicólogo, seria só o psiquiatra. Porque Freud era médico. Então, os médicos que poderiam ser psicanalistas. Isso não vai para frente porque são estudos diferentes. Dificilmente a gente vai ver dentro de um set de psicanálise alguém com 20 e poucos anos. A gente geralmente vê 30, 40, 50, 60 anos. Por quê? O próprio Freud dizia: o que faz um bom psicanalista é a formação dele anterior ao curso da psicanálise. Como assim? Antes de eu ser terapeuta, eu preciso ter sentido isso. Essa transformação tem que vir para mim antes, porque eu só consigo entender o que o outro fala quando eu sentir. Não é assim quando a gente vai comer coisas diferentes? A gente vai experimentar algo novo, a gente pergunta para as pessoas que a gente tem mais próximo: isso é bom? Isso é gostoso?
E aí a pessoa vai falar, pro meu paladar tá, vou experimentar. A psicanálise é igual. A maioria dos psicanalistas, eles se apaixonam pela psicanálise depois que fazem psicanálise. Depois que eles são tratados dentro da psicanálise. Porque aí você consegue ver a profundidade que você foi. E aí você fala, caramba, eu quero isso também. Eu quero poder dividir. Afinal de contas, eu já tenho uma estrada e eu quero agregar ao que eu já sei. E aí eu vou conseguir levar para outro lugar as pessoas que me procuram, as pessoas que já estão ali dentro do meu profissional. A psicanálise, na minha opinião, ela deveria ser uma modalidade principal de todas as terapias holísticas, as terapias manuais, né? Eu sou acupunturista, medicina chinesa, e dentro da medicina chinesa a gente estudou um pouco de psicanálise também. E quando eu comecei a estudar psicanálise na medicina chinesa, falei, eu gostei desse negócio aí. E aí foi quando eu mudei de psicólogo para psicanalista e vi essa diferença. Quando isso acontece, você começa a se apaixonar caso você já esteja nesse ramo de terapias, neste ramo de cuidar de pessoas. Muita gente vai para a psicanálise depois de uma certa idade. Por quê? Porque tem uma segunda profissão. Aparentemente, só aparentemente, viu, gente? É uma profissão mais tranquila, que vai me trazer, assim, uma certa calmaria. Mas é só uma certa calmaria. Não querendo desmotivar, muito pelo contrário, é muito prazeroso. Mas é que às vezes a gente fala assim, por exemplo, né? Eu tenho formação acadêmica de fisioterapia. E aí, quando eu resolvi realmente assumir só a psicanálise, eu ainda estava nos dois. Então eu sabia que eu ia sair da fisioterapia, que era um pouco mais desgastante fisicamente, que você tem que levantar, você tem que fazer, você tem que deixar as coisas acontecendo ali, né? Você não fica sentadinha, bonitinha. Mas aí eu falei assim, eu acho que eu já tô velha pra ficar senta, levanta, não sei o que, 50 anos, tá na hora de sentar e viver um pouquinho mais tranquila. Mas eu já atendia 3, 4 pacientes por dia, mas já era alguma coisa. Quando eu passei a fazer isso o dia inteiro, falei, meu Deus, eu bem que podia voltar para fisioterapia. Por quê? Porque embora a gente fique sentado aqui, a gente sente a necessidade, muitas vezes, de colocar a mão na massa de uma outra maneira. E é aí que a gente vai entrar um pouquinho nessa segunda parte da aula, que é a psicoterapia. Freud, ele cuidava muito do psique, ele cuidava da mente, né? E essa parte do corpo foram os outros psicanalistas que vieram trazendo, principalmente aqui, eu vou falar só do Reich, que é um dos caras que conseguiu entender melhor a dor. Da onde vem a dor física? E é aí que a gente começa a fazer esse parâmetro de psicanálise com psicoterapia. É essa psicanálise integrativa, é o que a gente fala de ser humano, né? Tanto o ser humano como o título ser humano, como ser um ser humano. O que significa isso? Entender que eu tô com dor nas costas, mas isso tem um fundo emocional. Qual é o fundo emocional? O fundo emocional provavelmente vai ser algo que o meu id, que está lá no meu inconsciente, não quer ver. Que é o óbvio, é algo que... porque é óbvio, né? Porque quando você vai na academia, você faz exercício, e aí você fala assim, tô com dor nas costas. Primeira coisa que te vem, qual é? Peguei peso. Dei um mau jeito porque peguei alguma coisa errado. É isso, esse é o óbvio. A gente precisa, eu falo muito isso na aula, eu falo muito isso para os meus pacientes, a gente precisa entrar no básico.
A gente tem costume de querer algo muito grande. Ah, tem que ser uau! Nem sempre tem fogos de artifício, gente. Muitas vezes, o básico bem feito vai me dar um resultado esplendoroso. Por quê? Porque se eu fizer o básico, eu dou conta de fazer aquilo que é o uau. Só que esse uau, eu não vou fazer todo dia. De novo, eu sou gordinha, gente, adoro comer. Então vamos lá. Vamos fazer uma analogia com a comida. Eu gosto de comer, mas eu vou comer pizza todo dia? Não vou. Eu vou comer uma salada de vez em quando. Eu vou comer um arroz com feijão de vez em quando. Então, eu vou fazer o quê? Um certo balanceamento. Não sou nutricionista, mas eu vou fazer um certo balanceamento na minha refeição. Ah, hoje eu quero um sanduíche. Mas peraí, quando que eu comi? Ontem? Não, hoje não vai rolar. A gente vai para a semana que vem. Então, a gente vai aprendendo a ponderar as coisas. Do mesmo jeito na nossa cabeça. Inclusive, esse é um ponto, né? Muita gente chega assim, eu não consigo emagrecer. Por que você não consegue emagrecer? Quem vai nos contar o porquê que você não consegue emagrecer é o seu id. É o seu inconsciente que vai trazer isso pra gente. Ele vai dizer o porquê que você está comendo loucamente ou porque você não come, mas está engordando, que às vezes acontece. Então, a psicanálise, ela não é algo só da mente. Ela pode refletir no meu corpo. Se refletir no meu corpo, eu posso ir para terapia e isso vai dar resultado. Por que que eu não consigo manter a minha palavra e ir, por exemplo, para academia para poder me exercitar? Para poder fazer alguma coisa de bom para mim? O que isso tem que está me podando de ser quem eu quero ser? De ser aquilo que eu estou me propondo. É o meu id que vai, em algum momento, soltar para mim. Não é algo que vai ser assim, no estalar de dedos, que vai chegar ali e vai me falar de uma vez. Não. Mas ele vai atuar junto com o psicanalista até ele contar pra gente o que está acontecendo. Muitas vezes, não dá para generalizar, claro que a gente não pode dizer que é tudo, mas a gente não pode esquecer de uma premissa da psicoterapia. Qual é a premissa da psicoterapia? Toda doença vem primeiro para a nossa psique. A nossa psique vai criar a nossa doença. Sempre isso. E isso você conversa com os médicos hoje e eles também conseguem ver isso. Porque o que me causa dor é algo que eu não quero ver. Está dentro do meu arquivo morto lá na minha salinha guardado. Juntando um mofo. Talvez aquele mofo esteja me fazendo mal, mas eu não quero ver, eu não quero soltar ele. E isso vai me causar um problema respiratório. Quantas analogias? Não estou entendendo nada. Calma, respira, é assim mesmo. É assim mesmo que funciona o negócio. A gente vai rindo, esse riso, ele também é um xiste. O que é um xiste? São brincadeiras que a gente faz quando a gente não dá conta de falar a verdade pra gente mesmo. Vocês querem ver? Eu vou falar, né? Maria João, que bom que você tá aí. Olha aí, as alunas aparecendo aí. Por que eu dei risada? Por que esse é o meu jeito? Porque é um jeito que eu tenho, eu, Cristiane, tá? Falando agora de mim. É um jeito que eu tenho de driblar o meu nervoso. Isso é um xiste. Isso é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo. Para quê? Para não deixar o nervoso tomar conta e eu não conseguir dar aula. Assim a gente faz com a vida. Aquela pessoa que tira sarro de si o tempo inteiro é alguém que tem muitas travas, muitas crenças, muita coisa que precisa ser olhado. E isso a gente vai encontrando dentro das técnicas de psicanálise
para saber lidar com isso e tirar o melhor da pessoa para ela mesma. Lembrando que sempre vai ser o melhor para ela mesma. E eu acabei de ver que essas meninas não estão me ajudando e a gente não colocou para gravar. Né, meninas? Ainda bem que tá no YouTube, depois vocês vão pegar lá. Bom, alguma pergunta? Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Ai, o meu mouse não funciona. Eu quero. Tá. E aí, para dar uma encerrada nesse primeiro dia, eu vou só falar um pouquinho mais da psicanálise e por que a psicanálise é construída em cima de uma... como é que eu posso dizer? Ela é pragmática. Por que ela é pragmática? Porque ela é construída em cima de prática. A psicanálise, quando ela foi criada desta maneira. Então, as pessoas primeiro faziam a psicanálise e depois aprendiam, porque a prática ela é essencial. O que Freud trouxe para a prática? O que ele trouxe para que a gente pudesse seguir e assim se desenvolver para ser um bom psicanalista? O tripé. A psicanálise é uma das poucas que tem o tripé. O tripé é teoria, prática e supervisão. Ele fez de uma maneira que ele conseguisse segurar ali tudo, amarrar, né, de uma certa maneira, para que a gente não se sentisse superior ao paciente. Então, a teoria, por que a teoria? Porque isso que eu trouxe para vocês é o básico e é aquilo que não muda, é aquilo que é verdade. Só que em cima disso, nós temos milhões de pessoas estudando a todo momento, trazendo artigos científicos para a gente poder analisar e ter uma linha de pensamento diferente, melhorando algumas coisas. Durante o curso, a gente vê o tempo inteiro coisas que, assim, isso valia na época de Freud, isso não vale mais na nossa época. E aí a gente vai comparando o quê? A evolução. Porque nós estamos sempre em evolução, tudo. Já imaginou a gente andando lá com o aviãozinho do Santos Dumont até hoje? Não ia rolar, né? Não ia dar certo. A gente precisa de algo grande para se locomover. Olha, Maria João não ia poder vir para o Brasil de Portugal, ora, pois naquele teco-teco não ia dar. Então a gente precisa sempre evoluir em todas as áreas da vida. Na psicanálise não é diferente. Por isso que a teoria é a base de tudo. Dependendo da escola que você tá, você vai escutar assim, como você não sabe disso? Se você estiver conversando num grupo de amigos, todos psicanalistas, né? E aí a pessoa vai falar assim, nossa, você não conhece isso? Ah, você não é psicanalista. Porque vai depender do seu núcleo, aonde você tá. Não existe, é claro, se você não conhece Freud, você não pode ser psicanalista, né? Mas tirando isso, a linha que eu vou seguir vai depender de onde eu estiver. Esse é o primeiro pé do tripé de psicanálise. Teoria para sempre. E aí eu volto um pouquinho no que eu falei, que é assim, por isso que alguém de 20 e poucos anos não necessariamente vai conseguir fazer psicanálise, porque exige muito estudo da gente. Alguém de 20 e poucos anos, ela tá mais interessada em sair, em passear, em conhecer lugares, e tá certo, eu não estou censurando, mas eu tô dizendo que essa bagagem de preferir estar sentada no sofá lendo um livro do que estar em algum outro lugar fazendo alguma outra coisa, é algo que vem com o tempo, com as nossas experiências. Então, assim, eu não tenho mais pique para ir para balada. Então, vá para a balada vocês, eu vou ficar aqui no meu sofazinho, com o meu livrinho e tá tudo certo.
Por isso que a gente sempre olha assim, será que está no momento de eu entrar para a psicanálise? De eu trabalhar com isso? Ah, Cristiane, então o psicólogo ele não faz isso? Faz. Mas vocês entendem que trabalhar o comportamento atual, ele exige um pouco menos de mim do que eu trabalhar a raiz? Porque cada planta é uma planta, por mais que a espécie seja a mesma. Porque essa planta é igual a essa, então eu pego lá, sei lá, 2 espadas de São Jorge, planto ela. São terras diferentes. Se essa daqui estiver fora de casa, ela vai receber ali o passarinho, que vai trazer coisas de fora. Se ela estiver dentro de casa, talvez ela receba ali uma formiga, que vai me trazer coisas diferentes. Então, para cada um, eu tenho que fazer um estudo muito mais aprofundado. No consciente, eu tenho mais uma espécie de... Precisa ser muito mais rápido. Eu chego aqui para você e falo assim, olha, eu estou com um problema... É difícil para mim dar um problema assim, né? Vamos lá. Eu estou com um problema... Deu cri-cri, né? Bom, vamos trazer de novo aí o emagrecimento como já me deram. Vamos lá. Eu estou com problema para emagrecer. Tá bom, então vamos fazer um regime, porque você não está fazendo, então a gente vai seguir aquela linha aonde eu vou estudar mais, mas não vai exigir uma sobrecarga daquilo no meu estudo. Não sei se eu estou me fazendo entender. O primeiro tripé da teoria. O segundo é a prática. Eu tenho que atender. Eu tenho que fazer isso acontecer. Eu vou para o atendimento. E aí, como eu faço para atender? Eu preciso também de atendimento. Então, essa prática, ela é dos dois lados. Eu vou atender para eu estar atendendo. Eu tô gerundiano, mas é de verdade, tá? Para eu atender, eu preciso ser atendida. Eu preciso para dizer que eu sou psicanalista, eu preciso dessa mão dupla. Eu atendo e sou atendida. E aí eu vou para a supervisão. Por quê? Porque quando eu sou um ser humano, todos nós temos isso em comum aqui. Então, eu não sei tudo. Ah, quanto tempo que você está estudando? Eu estudo a psicanálise há mais ou menos 30 anos. E aí, você olha e fala, tá, então você já estudou, você já sabe tudo. Não, jamais. Jamais eu vou saber tudo. Quantas e quantas vezes eu não chego para minha supervisora e falo assim, olha, e aconteceu assim e eu não sei mais como conduzir esse caso. Ou, tô abafando nesse caso, ó, tá assim, assim, tô fazendo isso. E ela vira pra mim e fala assim, legal, mas você perdeu isso. Aí eu olho e falo, caramba, achei que tava abafando. Por quê? Porque somos seres humanos. Não é que a gente precisa de alguém mandando na gente, a gente precisa de troca. Supervisão não significa que alguém vai me supervisionar porque eu estou fazendo algo errado. Supervisão é algo para eu trocar. Eu tenho uma das minhas supervisoras que ela também é psicanalista, ela também atende, ela também faz supervisão. E aí, de vez em quando, a gente tá ali trocando isso, e aí ela fala assim pra mim, olha, você perdeu isso aí, mas você tá me fazendo pensar que eu tenho um caso que eu também não vi isso. Ou seja, o tempo inteiro a gente está se ajudando. Isso faz com que a gente se mantenha no mesmo lugar. Isso faz com que a gente se mantenha vivo dentro daquilo que a gente precisa para evoluir. A gente e o outro. Seja o outro quem for. O nosso paciente, o nosso terapeuta, que vai aprender com a gente, assim como a gente aprende com o nosso paciente, e os nossos supervisores. Então, esse tripé analítico, ele precisa acontecer. É uma etapa que vai mostrar o que é que vai acontecer comigo enquanto terapeuta. Eu tenho como ser um bom terapeuta? Tenho. O que eu faço para que isso aconteça? Só os estudos não adianta.
Por quê? Porque eu não tenho a prática. Só a prática com aqueles que chegam até mim também não adianta. Porque embora hoje nós estejamos aí, como fala, internacionais, né? Ou seja, não temos mais limites graças à pandemia que trouxe isso pra gente, a gente precisa entender que as pessoas que chegam até mim são um grupo muito pequenininho. Nós somos bilhões e bilhões de pessoas no mundo. Como que eu vou atender todo mundo? Inclusive, as pessoas falam assim, mas será que vai ter público para mim? Gente, nós temos muita, mas muita gente no mundo. Eu não tenho horário para atender o mundo, nem você. Então, quanto mais psicanalistas, quanto mais pessoas dispostas a ajudar nós tivermos, quanto mais a gente puder trocar figurinha para se ajudar, é melhor. A gente vai conseguir evoluir enquanto mundo, enquanto sociedade. A gente atrai aquilo que a gente quer ser. E eu quero evoluir. Então não é assim, só eu vou atender. Eu vou guardar informação para mim. Tá aí uma coisa que eu não faço. E não faço porque, primeiro, que eu nunca acho que o que eu sei é o suficiente. Então, se eu te falar o que eu sei, não acho que você vai fazer muita coisa com aquilo, porque eu quero mais. E isso faz com que a gente cresça sempre e evolua sempre, né? E esse é um pouquinho do curso da gente aqui na escola, um pouquinho aí da Cristiane. Como eu falei para vocês, eu tenho uns mais ou menos 30 anos aí de estrada, de autoconhecimento, não, de estudo mesmo, de psicanálise, de entender o psique, a mente humana, como que o ser humano lida com ele mesmo, porque não é engraçado? Eu tenho um problema e eu lido de uma maneira. Talvez você tenha o mesmo problema que eu e você vai lidar de uma maneira diferente. Um problema, por exemplo, que é, vamos dizer, muito comum entre a gente perder um ente querido. Perder a mãe, perder o pai. Por quê? Não somos sementes e a lei da vida é essa, né? Quem é mais velho vai primeiro. Então a gente perde. Como que eu lido com essa dor, com esse luto? Eu lidei de um jeito, você lidou de outro. Então isso tudo é muito rico para a gente aprender, para a gente trocar. Por isso, esse meu jeito aí de lidar com as coisas de uma maneira diferente, de dar aula de uma maneira diferente. Eu sempre coloco para vocês tudo aquilo que eu sei da maneira que eu passo. É muito. Não assisto, tá, gente? Mas é muito assim, o Big Brother, né? O que você tá fazendo agora? Eu tô fazendo isso desse jeito, tá dando certo, não deu certo, eu voltei, vamos lá, você pode me ajudar? Então, a clínica, ela é algo que ela é eterna e ela é diária. Quanto mais eu puder olhar para isso e trocar essas figurinhas, melhor será. Mais rico vai ser o meu dia e a minha evolução, o meu estudo, certo? Falei, né, gente? Eu começo a falar e não paro mais. E aí, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem supervisão, sim, Neuza. Nós já estamos com turmas abertas para supervisão, temos alguns horários aí, né? Alguns dias da semana. Chama as meninas lá no nosso WhatsApp que elas informam para você os horários, os dias, os valores. Pode falar, Thaís. Primeiramente, boa noite, né? Aquela hora foi só para avisar do áudio. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tô com uma dúvida do seguinte. Atualmente, eu faço uma formação em psicologia analítica, né? Que Jung e Freud tá um do ladinho do outro. Sim.
Sim. de certa forma. E aí eu queria entender se estudar a psicanálise, estudando a psicologia analítica por serem abordagens diferentes é algo ruim ou é algo que dá para ser concomitante, visto que o Jung veio da psicanálise e depois tomou outro rumo? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Porque só de curso de psicanálise, de psicologia positiva, de psicologia humanista, integrativa, eu devo ter mais de 10. Então, não sou uma pessoa que vai te trazer. Eu não, como eu acabei de falar, eu não vejo como atrapalhar. Por quê? Porque é troca de figurinha. Deixa eu falar mais ou menos para você como que é o meu curso, tá? Teoria, gente, teoria é básica. A teoria, você pega um livro e você aprende. Aqui é para dúvidas. É claro que a gente vai pegar a teoria, aquilo que é mais necessário e trazer. Vou dar essa aula de teoria, de Freud, de Jung. A gente tem alguns autores aí que a gente passa. Lacan, Freud, Jung, Melanie Klein, Reich e mais alguns aí. A gente dá o principal deles, da teoria, e a gente vai para a prática. Pra você ter uma ideia, o nosso curso, do primeiro dia de aula ao último, você vai ter estudo de caso. Do primeiro ao último. Vocês participam, como eu disse, da minha clínica. Então, toda semana eu trago a minha clínica para vocês. Né? Eu faço de vocês uma segunda supervisão. Olha, aconteceu isso, eu trouxe isso, claro, ética, né? Então, os nomes, por mais que eu dê algum nome, eu nunca vou dar o nome correto, eu nunca vou passar para vocês quem é o paciente. Isso fica aí para o nosso terceiro dia falar um pouquinho sobre essa ética, né? Mas eu trago a minha clínica para vocês o tempo inteiro para vocês participarem disso. Não tem como a gente prejudicar o andamento de um curso. Vai mais de você dar conta dos dois. Aí, né, problema, não vejo nenhum. A gente tem 1 ano de teoria psicanalítica. Então, a gente traz os autores, trabalha com eles. Depois desse 1 ano, a gente parte para a psicoterapia. E aí a gente vai para várias outras abordagens, inclusive a sistêmica. Não vou dar o curso de constelação familiar dentro da psicanálise, dentro da psicoterapia, mas a gente tem algumas aulas sobre a parte sistêmica, né? Essa abordagem sistêmica, como que eu faço a psicanálise junto com a abordagem sistêmica e aonde que isso está. A gente trabalha com outra abordagem também muito grandiosa para mim, que é a psicoembriologia, desde quando essa criança está lá no útero, e aí como que isso vai vir para a psicanálise, como que eu vou lidar com esse id, né, dentro da psicoembriologia e mais algumas outras, a religião, como que a religião influencia esse ser, qual a religião e como abordar essa religião para você poder trazer à tona aquilo que realmente essa pessoa está precisando naquele momento. Então, a psicoterapia dentro do nosso curso, ela é muito abrangente. Eu acho que você fazer um curso de psicologia e depois um curso de psicanálise, ou os dois juntos, é algo muito rico, porque foi o que eu passei, né? Cada um no seu quadrado. O que você vai aprender aqui, por mais que você fale assim, eu já vi Freud, você vai olhar Freud com os meus olhos. É outra abordagem. Eu já sei. Assim como se amanhã eu virar para você e falar assim, Thaís, quer dar essa aula para mim? Você teve na faculdade de psicologia, você teve comigo e você vai dar essa aula. Completamente diferente. Porque é Freud no olhar da Thaís. Entendeu? E isso faz toda a diferença quando eu começo a ter Freud de todas as maneiras.
é assim que funciona para a gente poder fazer o nosso jeito. Como eu falei, eu tenho mais de 10 cursos de psicanálise, de psicologia de todas as maneiras aí. E aí saiu o meu jeito, é desse jeito que eu consigo. Então, eu tenho uma professora que, inclusive, ela escreveu um livro e tal, e eu falei pra ela, falei, pô, Raquel, legal. Ela fez assim, Cris, o que você faz hoje não tem nada a ver com o que eu te dei. Eu falei, não, imagina, você que me explicou Freud, você que me explicou Jung. Aí ela, sim, eu te expliquei com meus olhos. Mas se você for pegar o meu com o seu, não tem nada a ver. E tá, as duas estão certas. A gente não tem errado. A gente tem algo que a gente está agregando. Respondi sua pergunta? Perfeito, Cris, porque foi a primeira vez, e eu já fiz alguns cursinhos menores assim na área, mas é a primeira vez que eu vejo alguém que fala sobre psicanálise e traz, por exemplo, as couraças da psicologia corporal. Sim, eu trabalho Então, muito. isso foi algo que deu né, porque é difícil Sim. a gente ver pessoas falando, né, a gente fala, por exemplo, sobre esquizoide, a pessoa tá tipo... Oi? Quem é esse de comer? Sim. Então, você trazer isso dentro, junto com a psicanálise, a psicoterapia como um todo, principalmente também falando sobre sistêmica, é como juntar o melhor de todos os mundos Isso, em uma Thaís. coisa. Eu achei isso fantástico. É isso. É o melhor de cada um, né? Identificando para ver. E isso é muito interessante quando eu faço a supervisão, né? Na supervisão, a gente vai identificando. Vocês entram em supervisão assim que, por exemplo, você faz psicologia, certo? Aí você entra pro curso. Daqui a 6 meses, a gente bate um papo e você fala assim, ó, eu já me sinto preparada para atender. Beleza? Eu já tenho, gente, uma fila de 70 pessoas para ser atendido. Então, assim, vocês não precisam correr atrás de paciente. Nós temos a parceria com o Instituto Abraço Curador, que ele já traz aqui, ele só está esperando eu liberar terapeutas. Então, abre, eu brinco que assim, abre a porta, que aí eles vão entrando, né? Então, assim, vamos lá, 6 meses, a Thaís, eu já vou liberar a Thaís para atender. Você vai começar a atender e já vai vir para supervisão. A supervisão faz parte do curso e não tem valor à parte, tá? Então, tem mais esse bônus de vocês. A supervisão, ela tá dentro desse valor. Então, você não precisa se preocupar em, eu vou me formar e depois eu tenho que pagar a supervisão. Não, ela tá incluída. Aí você vem para a supervisão. Tá todo mundo ali, tá todo mundo falando, a gente vai discutir o caso. Eu começo assim, ó, Thaís, aqui, vamos pegar essa abordagem de Reich? Vamos dar uma olhada nessas couraças? Vamos lá, Maria João, vamos pegar um pouco a parte sistêmica? Dá uma puxada aqui na parte sistêmica. A Anne vai dar uma olhada ali nessa parte de embriologia. Essa sua paciente vai ser legal você dar uma olhada na psicoembriologia. Por quê? Porque isso aqui que ela tá me trazendo, e aí eu vou pontuando, entendeu? O que é que ela tá te trazendo e o porquê que eu tô te falando isso. E aí a gente, não, mas eu fiquei com dúvida, eu não sei como. Não tem problema, vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou pegar na sua mão, vou falar assim, ó, imagina que ela sou eu, então a gente vai fazer assim, assim, assim. Qualquer problema, me chama. Vocês têm um WhatsApp que fica comigo o tempo inteiro e aí vocês vão, ó, tô com um problema. Então a gente tem muitos problemas, por exemplo, infelizmente, né, gente, de suicídio, que é algo que, se eu tenho um paciente suicida, eu tenho que estar em alerta. Eu vou ensinando isso para vocês. E aí, ó, esse paciente, vamos pegar aqui essa abordagem, porque a gente vai conseguir auxiliar ele. O ano passado, nós tivemos aí, não sei quantos atendimentos, mas eu tive pelo menos uns 7 casos de pacientes suicidas com os alunos. Todos eles passaram muito bem, muito bem. Foi muito importante para eles estar com esses alunos, né? Então, isso é exatamente isso que eu quero. Eu sou
fisioterapeuta, eu sou acupunturista, sou consteladora familiar, sou professora, sou facilitadora, professora de constelação familiar e mais algumas coisas aí, né? E tudo isso vem para dentro do nosso curso. No decorrer do curso, vem outras pessoas trazer outras abordagens. Por exemplo, eu não trabalho com hipnose, mas vem uma pessoa de hipnose falar de hipnose e aí a gente vai fazer esse link como trabalhar, caso você queira essa abordagem também. Porque tem várias abordagens. Eu vou ensinar você a colocar suas abordagens além da teoria analítica. Além dessa base, porque o que a gente faz? A gente faz literalmente um sanduíche. A base é o pão. O recheio é tudo. Gostou, né, Thaís? Gostou? É assim que eu trabalho, gente. Analogias é a minha praia, né? Principalmente com comida. Uma hora dessa é hora de comer, não é hora de falar. Então, o sanduíche no meio tem o quê? Tem um monte de recheio, que é aquilo que vai dar a diferença pra gente. É isso que vai fazer com que o meu paciente se conecte comigo, se conecte com ele e cresça, evolua, vá pra frente. Faça isso acontecer. Certo? Jamile! Ah, você fez a constelação clínica, né, Jamile? Eu dei aula lá mesmo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Para quem é constelador, gente, psicanálise, psicoterapia, eu acho que é a cereja do bolo. É você conseguir fazer realmente aquilo tudo. Não tô tentando vender nada para vocês, tá? Tô dizendo o que fez diferença para mim. Eu fiz a constelação depois da psicanálise. Então, para mim, ficou... quando eu fiz a constelação, é isso que a Thaís falou. Eu fiquei com a parte analítica. E aí, o que eu faço? O que mais eu faço? Ah, mas eu gosto das couraças. Mas eu gostei da constelação. Mas eu gostei de não sei o quê. Aí eu venho e faço, ponho tudo no caldeirão, dou uma mexidinha e fica muito bem. Thaís, não dá pra fazer aula depois da janta, não, Thaís. Tem que ser, né? Já pensou fazer aula? Não. A gente dorme. É gostoso a gente fazer a aula e fazer essas analogias, né? Porque aí eu acho que fica gravado. Eu vejo que às vezes eu vou para supervisão, a gente vai conversar, vai fazer as coisas, as pessoas falam assim para mim: "Ah, mas é a comida X, é não sei o quê". Eu falo: "Ah, tá bom". Ficou gravado aquela analogia. Isso que é bom. Gente, tô com um problema aqui no meu computador, não estou conseguindo ver as outras mensagens. Tem alguém que tem alguma pergunta e quer levantar a mãozinha para falar? Porque o meu mouse não quer ir. Ó, é isso. São 8h15. Eu sou desse jeito, adoro falar. Não tenho problema. Se tiver interesse, se vocês tiverem vontade, eu tô aqui para responder. Como eu já falei, né? Não tenho problema em dividir. Ah, mas como você faz isso? Como você faz aquilo? Vamos lá, a gente vai colocando, a gente vai trocando, tá? Nossa, agora acabou, 8 horas, tchau. Não, as nossas aulas também são assim. Venham amanhã pra gente falar mais um pouquinho sobre a psicanálise, sobre como fazer com essas coisas todas aí. E até sexta-feira, eu queria falar com vocês também sobre os problemas do terapeuta. Os problemas que o terapeuta enfrenta, né? Para poder começar a trabalhar, para poder fazer a sessão dele, para poder entender quando que ele vai para um lugar ou para o outro. Essa é a cereja do bolo que eu vou deixar lá pro final. Mas é só pra gente ir dando essa introdução e entendendo um pouco como funciona, tá bom? Então, boa noite, vamos jantar. Boa noite, vamos jantar. Conto com vocês amanhã pra gente dar sequência aí nessas bagunças que a gente faz, né? Porque o ID, quando a gente começa a falar,
a gente vai trazendo coisas que nem a gente sabe. Tanto os questionamentos como as colocações. Então a gente precisa desse espaço aberto que faz parte da psicanálise, que é não só a escuta, mas também a... Tô mandando aqui eu parar de falar, tá vendo, gente? É assim. A escuta ativa, mas a fala ativa também. Isso é muito importante para trazer pra gente algo sempre evolutivo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Obrigada, Thaís. Thaís Jamile, Thaís Vilegas e Thaís... Tem outra Thaís também. Fiquem com Deus. Meninas, eu não consigo fechar aqui. Anne, você tem que vir me ajudar. Pode fechar. Cadê a Anne? Anne, não consigo fechar aqui também. Eu não sei nem o que eu fiz ali. Criar postagem, onde tava? Tava aí. Acho que eu saí do Zoom, não salvei. Não tem nada pra salvar. Esse mouse não veio pra cá? A Anne que fez isso. Tem que coisar sua tela, arrumar sua Calma tela. aí, que tá pegando.